Boa noite. Quero cumprimentar toda a audiência, saudar nossos convidados, doutor Luiz Iu, doutora Thalita Salani, doutor Emanuel Burdman, doutora Lúcia Andrade. Muito obrigado por terem aceitado o convite da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O SBN na Web é um webinar que ele é realizado em parceria com a Manoli, de forma regular, e hoje tratará um tema que tem sido bastante discutido, que é a injúria renal aguda induzida pelo calor excessivo. Nós teremos uma apresentação inicial de doutora Thalita Salani sobre as alterações climáticas e os impactos na nefrologia. Doutora Thalita é coordenadora do Comitê de Nefrologia Sustentável da SBN, um comitê que foi criado em 2023, que pretende trazer algumas novidades para a nefrologia brasileira, já no Congresso Brasileiro de Nefrologia, enfim, trazer propostas para a discussão de como tornar a nefrologia brasileira mais sustentável. Então, um comitê que está bem alinhado com todos esses movimentos muito bem-vindos que têm acontecido internacionalmente. Na sequência, nós teremos uma aula de doutor Emanuel Burdman sobre calor e injúria renal aguda. E, por fim, uma aula da como tratar conduta com a doutora Lúcia Andrade. Então, para moderar o evento, eu gostaria de convidar o doutor Luiz Iu, que é o diretor do Departamento de Injúria Renal Aguda da SBN. Muito obrigado a todos, mais uma vez, a toda a audiência e a todos os colegas que aceitaram estar aqui conosco hoje. Obrigado, presidente Moura. Boa noite a todos e aos nossos convidados e à audiência que nos assiste. É com enorme prazer que eu participo desse webinar. Eu não vejo um tema tão atual para que a gente possa discutir e fiquei muito feliz que a diretoria pensasse da mesma maneira. Esse tema é tão atual, basta lembrar os últimos episódios que marcaram os últimos meses, né? Por exemplo, aquele episódio da fã do show da Taylor Swift que morreu por uma série de eventos nefastos, né? Quer dizer, proibição de entrar água, ela não tomar água, um calor de 60 graus dentro, e mais ainda o desconhecimento do pessoal como tratar um evento tão grave como o calor, causando um choque ou um colapso, né, causado pelo calor. Crianças que são largadas em carros fechados e que também morrem por causa disso, então, idosos no verão europeu. Então, e fora isso, quer dizer, há essas mudanças climáticas, há um aquecimento global, o calor excessivo. Então, cada vez mais a gente vai encontrar isso. Então, eu não vejo um tema tão atual quanto este, que é a ira induzida por calor excessivo. Bom, para falar sobre isso, a gente tem experts no assunto, e, para começar, eu convidaria a doutora Thalita Salani, que é formada em Alfenas, fez residência em nefrologia na Unicamp e é coordenadora do Comitê de Nefrologia Sustentável, um comitê novo que essa diretoria implantou, e que vai nos falar das alterações climáticas e os impactos na nefrologia. Doutora Thalita, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de discutir esse tema, né, tão atual. Obrigada, doutor Luiz, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me falem se está ok? Ok. Vocês conseguem visualizar os slides? Sim. Perfeito. Então, vou falar um pouquinho sobre o impacto na nefrologia, né, das alterações climáticas, e vou começar trazendo algumas informações do relatório de síntese de mudança de clima de 2024,
E aqui a gente fala um pouquinho sobre o aquecimento global, que é referente ao aumento gradual da temperatura média da Terra ao longo do tempo. Então, esse fenômeno é principalmente associado à liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, causando um aumento progressivo, né? Como a gente vê na imagem, no gráfico, é bem interessante a progressão. E no último relatório, em 2020, a gente constatou elevação de 1,1 da média da temperatura global de 2011 a 2020. Então, a gente está progressivamente, né, como a gente pode ver, aumentando. E as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa incluem queimadas de combustíveis fósseis para geração de energia, o desmatamento e processos industriais, né? E vários esforços estão sendo feitos globalmente para reduzir essas emissões e promover políticas sustentáveis de desenvolvimento e tecnologias mais limpas para a gente conseguir mitigar esses impactos de aquecimento global. Então, a gente tem o Acordo de Paris, a Agenda 2030 da ONU, então, várias ações globalmente para poder mitigar e reduzir essa liberação de gases de efeito estufa. É interessante que aqui ele faz também uma projeção da elevação para os próximos anos, em 5 cenários diferentes. Onde a gente tem uma emissão de gases muito baixa e outra muito alta. Então, lembrando que a emissão de carbono no período de 9 anos, dos últimos 9 anos, 10 anos, foi a maior da história da humanidade. Então, é um assunto que a gente precisa discutir e estar sempre atento, entender como podemos agir, né, individualmente e coletivamente. Então, esse relatório do impacto, eu trouxe também alguns impactos já na natureza, né? Então, o elo entre o aumento da concentração atmosférica de gases de efeito estufa e as mudanças climáticas. Esse elo é bem estabelecido e também os seus efeitos na saúde pública, contaminação de água, alimento, meio ambiente, efeitos no ecossistema e a perda de biodiversidade e impacto nas vidas humanas, né? Então, aqui, ele atribui à influência humana essas modificações que já estão sendo assistidas. Então, aumento de secas agrícolas, aumento de climas propícios para incêndios, enchentes, chuvas, recuo de geleiras, acidificação de oceanos, então vários eventos que a gente vem observando em decorrência desse processo. E aqui eu também trouxe esse gráfico que eu achei muito interessante, que é o calor e a umidade como riscos para a saúde humana. E aqui ainda, nos cenários de elevação de temperatura, ele traz para a gente, em dias de risco para a saúde humana, estimado conforme a elevação da média da temperatura. Então, a gente vê que ela não é global, né? Ela tem uma distribuição nos trópicos, e ela não vai atingir a população de forma igual, mas a gente tem aqui em região central, equivalente a quase todos os dias do ano, nesse cenário de elevação de 4 graus. Então, o impacto na saúde é muito significativo, né? Então, aí, novamente, essa conexão, as emissões dos gases de efeito estufa, as mudanças climáticas, o aumento da temperatura, alterações dos padrões de chuva, climas extremos, né? Acidificação dos oceanos, alteração dos ecossistemas, e, diretamente na saúde, a gente tem os efeitos, como, né, até o doutor mencionou, as ondas de calores e o aumento do calor, alagamentos, incêndios e alteração da qualidade do ar. Indiretamente, a gente tem uma alteração da distribuição de doenças infecciosas e vetores, né? Então, malária, dengue e outros vetores que podem se modificar com esse processo. A vida marinha, inclusive, e a produção de alimentos, e alteração nos níveis de poluentes no ar também. Então, a gente tem acometimento de diversos sistemas, né? A qualidade da água e também a questão, né, de relocamento de populações em eventuais momentos de clima extremo. E na nefrologia, né, a saúde renal sofre um impacto direto. A gente vai discutir nas próximas aulas mais em detalhes, né, mas a gente tem já
evidências de alteração em litíase renal, desidratação, insuficiência renal aguda e doença renal crônica, principalmente na população frágil e em situações de fragilidade, né, os mais idosos e as crianças. Acesso aos centros de tratamento e centros de saúde, então, é interessante a gente ver que inundações, incêndios podem causar dificuldade de acesso aos pacientes, as doenças infecciosas e a escassez da água e a qualidade da água. Então, é uma cascata, né? As mudanças climáticas com o aumento de temperatura, a gente tem as incidências diretas de injúria renal, alteração de doenças infecciosas com alteração dos vetores. Quando a gente tem alterações de chuvas, isso também ocorre tanto em inundamentos, contaminação de água, propiciando doenças infecciosas como diarreia, leptospirose. E também a gente tem essa questão da dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que nos pacientes em tratamento crônico é um grande desafio, né? Em muitos lugares já existem unidades que se compartilham para poder ajudar, ou até planos de contingência em situações extremas. Então, existem peculiaridades do serviço de saúde e responsabilidade ambiental. Então, por um lado, o serviço deve acolher e se adaptar a essas mudanças climáticas e esse impacto na saúde. E, por outro, ele também contribui para que a emissão de gases de efeito estufa ocorra e as pegadas de carbono e mudanças climáticas. Então, a cadeia de abastecimento médico corresponde por uma grande proporção da pegada de carbono. Então, é um ciclo, né, que a gente precisa avaliar. E a particularidade dos resíduos infectantes e a dificuldade de reciclagem dos resíduos médicos. E o sistema de saúde, então, corresponde de 5% a 10% das emissões globais de CO2 em média, que é bem impactante, né? E aí os países têm grande variação entre eles, mas trazendo uma média de um impacto que ele tem que ser considerado. Então, as particularidades na nefrologia, né, existem, a gente tem que cuidar do paciente com a doença renal, e isso envolve um recurso, a gente cuida do paciente com doença renal envolvendo uma quantidade de recursos de emissões de gases estufa, especialmente no tratamento de hemodiálise, que é uma terapia que tem um consumo de recursos bem significativo, e a gente lidar com dois problemas, né, que impacta na mudança, o impacto da mudança nos pacientes renais e o impacto do meio ambiente. Então, esse ciclo que está exposto aqui no slide, né? A especialidade de nefrologia, em especial o setor de diálise, configura um dos mais nocivos do meio ambiente dentro do sistema de saúde, e estima-se uma liberação de carbono de 7 a 6 vezes superior a outros tratamentos, e uma das pegadas ecológicas significativa dentro dos tratamentos clínicos. Então, aqui, as recomendações para que a gente trabalhe com prevenção, né, detecção da doença e conseguir conciliar para a não evolução do tratamento dialítico. No tratamento dialítico, olhar para o tratamento e instituir medidas sustentáveis para que esse impacto seja menor e esse ciclo consiga ser mais próspero, né? Então, a água, que a gente usa em abundância, estima-se que de 300 a 500 litros de água por tratamento. Então, a água é um recurso na hemodiálise muito negligenciado, principalmente no tratamento de água, onde a gente tem um rejeito de 30% eventualmente, e essa água, segundo padrões da Organização Mundial da Saúde, é uma água que pode servir para outros propósitos e ser reutilizada, evitando esse desperdício. E no Brasil, podemos estimar de maneira conservadora o uso de 9 bilhões de litros ano. Então, é um grande impacto o tratamento de diálise. Energias e combustível também é um desafio, né? Porque a gente tem máquinas de diálise, sistemas de purificação de águas e outros equipamentos que funcionam em tempo integral. Além disso, a gente tem o transporte dos pacientes, que muitas vezes se deslocam de outras cidades para se tratar, né? E também a equipe. Além disso, a gente tem uma cadeia de insumos extensa e o transporte desses insumos. Então, tudo isso gera gases e pegadas de carbono, né?
Na questão dos resíduos sólidos, a diálise também gera resíduos médicos, como filtros, agulhas. Em média, se estima um resíduo sólido de 1,1 a 8 quilos por sessão, dependendo do centro e das condutas, né? E também o uso de produtos químicos, que se forem utilizados de forma inadequada, podem contaminar o solo. Além disso, a gente tem o direcionamento, né, desses produtos plásticos e médicos, que tem que ser bem acondicionado para também não ter contaminação do solo. Então, sempre uma parceria com empresas que a gente conheça o destino. Opa, perdão. Acho que saiu a apresentação? Saiu. Fechou. Acho que eu bati aqui. Estão vendo? Retornei? Sim. Joia. E aqui eu trouxe um centro de diálise da França, onde eles conseguiram estimar exatamente, eles usaram índices chaves de desempenho, onde eles quantificaram exatamente os gastos e conseguiram fazer ações sustentáveis ao longo do tempo, com uma resposta muito positiva. Então, em 2005, a gente tinha um gasto de eletricidade de 23 megawatts, e com esse processo, em 2018, eles conseguiram uma redução para 18 por sessão. Então, os dados aqui são todos consumos por sessão de hemodiálise. Também uma redução significativa no consumo de água e também nos resíduos sólidos. Então, foram de 801 litros de água por sessão por 382, e uma redução de 0,6 quilos por sessão de resíduo sólido, que é muito significativo. E nesse mesmo trabalho, ele nos traz a estimativa que a gente teria se esses índices fossem calculados para atender a população em hemodiálise na Europa. E realmente a gente tem assim um impacto muito importante, né? Com 19 bilhões de litros de água a ano, uma quantidade extensa de resíduos e um gasto energético muito significativo. Então, frente a todas essas colocações de impacto ambiental, começou, em torno de uma década, um movimento Green Nephrology internacional, com várias sociedades se colocando à frente de medidas sustentáveis para mitigar esses impactos, né? Então, em 2020, a Sociedade Italiana de Nefrologia apresentou a declaração de posições de maneira de reduzir esses impactos. O Comitê de Cuidados Renais Sustentáveis do Reino Unido, em 2021, também lançou uma série de medidas e metas para que fossem alcançadas, e foi lançado uma declaração conjunta em 2017 da Sociedade Australiana, né, que tem uma produção extensa de nefrologia sustentável, muito, muito rica. E a Sociedade Internacional, que lançou o movimento Green Key, né, que é um movimento global em nefrologia e cuidados renais, com uma visão de cuidados renais sustentáveis para para rins saudáveis e um planeta saudável. Então, eles colocam também várias iniciativas para que a gente consiga mitigar e melhorar e otimizar o uso dos recursos. Deixa eu só. E o nosso comitê, né, o Comitê de Nefrologia Sustentável, do qual eu faço parte, que foi fundado no segundo semestre de 2023, com apoio da sociedade, do Moura, e é uma equipe excepcional, que vamos levantando essa bandeira da nefrologia verde. Pretendemos trazer soluções para a nossa realidade e também entender um pouco dos processos da diálise aqui na nossa realidade. Queria agradecer, deixar o meu contato, até para dividir experiências, né? Estou à disposição de alguma iniciativa ou alguma dúvida, ou até alguma literatura ou conduta com relação à nefrologia sustentável. Obrigado, Thalita. Excelente exposição, foi muito claro.
Vamos guardar as perguntas para o final, a gente abre o painel no final, com todos os palestrantes, e a gente responde as perguntas no final. Então, guardem suas perguntas, por favor. O próximo palestrante será o professor Emanuel de Almeida Burdman, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, onde graduou e fez residência, e tem uma longa experiência com injúria renal aguda, se dedicou desde o início da sua carreira ao estudo da IRA, participou de inúmeros comitês de insuficiência renal aguda, de injúria renal aguda, foi ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, da SLAM, e que tem se dedicado recentemente ao estudo dos efeitos climáticos, principalmente do calor, no rim, e principalmente causando injúria renal aguda. Então, professor Emanuel, por favor, vai falar sobre IRA e calor. Muito obrigado, professor. Boa noite a todas e a todos. É uma honra, um prazer estar com amigos e colegas aqui e sempre ombro a ombro com a SBN, né, Moro? Vamos lá. O departamento de IRA, que eu admiro muito. Então, compartilhar. Apareceu a tela, apareceu a aula. Sim. Muito bom. Então, vamos lá tentar dimensionar essa história de calor e IRA. A ponta do iceberg são esses eventos desastrosos que o Luiz e o Moura comentaram, que é o colapso pelo calor, é o heat stroke. O que é o heat stroke? É quando uma exposição a um calor extremo ou uma atividade física realizada em um ambiente muito quente quebra a capacidade do organismo de manter a homeostase corporal da temperatura. A temperatura sobe para mais de 40 graus Celsius e isso gera um quadro multissistêmico muito grave. Na verdade, as manifestações mais evidentes são neurológicas, mas a injúria renal aguda faz parte dessa constelação de manifestações clínicas, que inclui rabdomiólise, coagulação vascular disseminada, e como o Luiz falou, e a Lúcia vai com certeza falar depois, se isso não for tratado eficiente, é extremamente mortal e leva a sequelas grandes. Isso se encontra na literatura. Então, é aquele caso da menina que teve o colapso no show. Isso é relativamente mais comum em recrutas, soldados que estão treinando. Sempre aparece uma notícia aqui, por exemplo, com uma descrição de caso do American College of Sports Medicina de um recruta que teve um heat stroke com ira, hiponatremia, etc. Mas ira e calor é muito mais do que o heat stroke. Então, eu me proponho, nos próximos minutos, conversar com vocês. Será que tem mesmo essa associação entre aquecimento, estresse pelo calor e ira? Se tem, quais são as possíveis causas? Uma das causas é desidratação. Então, o que é desidratação? Ela é frequente? Tem evidências que desidratação está associada à ira? Se sim, quais são os mecanismos? A ira associada ao estresse pelo calor pode evoluir para a doença renal crônica e, finalmente, fazer um apanhado geral dessa conversa toda. Então, vamos ver se existe associação na literatura entre calor e ira. E aí você tem que pesquisar, você tem que garimpar, é muito interessante. Então, tem esse trabalho do American Journal of Epidemiology, que ele levantou na Califórnia quanto que cada aumento de 10 graus Fahrenheit na temperatura ambiente acarretava em aumento de internações. E vejam lá, quem foram os campeões, quem se destacou. O aumento da temperatura ambiental provocou maior número de desidratações e maior número de injúrias renais agudas. Quer dizer, foi isso que foi o grande destaque desses aumentos. Tem esse outro trabalho epidemiológico muito interessante do Canadá, em Ontário, em que eles associam-se os períodos de calor estão associados a um risco aumentado de injúria renal aguda em idosos. Então, o que eles veem? Eles veem que os períodos de calor, quando você ajusta para os fatores de confusão, aumentam em pelo menos 10% a chance do idoso ter ira, e se isso se associar a períodos de alta umidade, então aumenta ainda mais, aumenta em 20% a chance de ira.
E eles calculam que esses períodos de calor, eles provocaram pelo menos 182 casos adicionais de IRA por 100 mil pessoas ano durante a estação quente em Ontário. E o último estudo epidemiológico que eu queria mostrar é esse estudo da Coreia, que analisou em torno de 25 mil admissões com IRA, e olha que interessante, eles mostram que nos meses frios, na estação fria, na Coreia, que é hemisfério norte, diminui a frequência de IRA, e na estação quente aumenta exponencialmente a incidência, a frequência de IRA. Então, sim, quer dizer, existem dados epidemiológicos que sugerem uma associação. Não são dados causais, são dados associativos. Quais seriam as possíveis causas desse calor induzindo IRA? Uma que já foi relatado na brilhante conversa anterior, que aumenta o número de doenças tropicais infecciosas. Eu tenho chuvas torrenciais, enchentes, com isso aumenta a possibilidade dos mosquitos procriarem e todas as doenças transmitidas por mosquito, malária, as arboviroses, particularmente o dengue, que nós estamos tendo uma epidemia muito importante atualmente, a febre amarela, que a gente quase teve uma epidemia urbana, e a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato em quem entra em contato com essa urina contaminada na água. Agora, chama atenção mesmo esse dado aqui da desidratação e da IRA, que se aumenta a temperatura, aumenta a proporção de desidratação, aumenta a proporção de IRA. Então, sugere uma associação importante. E aí é importante a gente definir desidratação, que existe um conceito meio errado de misturar desidratação com volume sanguíneo. Quer dizer, desidratação é perda de água corporal total, causando hipertonicidade. Depleção de volume é déficit de volume de fluido extracelular. São duas coisas diferentes. A desidratação, ela implica, na verdade, numa queda desproporcional na água corporal total em relação ao sódio e potássio corporais totais. Com a perda de água pura, a tonicidade extracelular aumenta e começa a se drenar fluido de dentro do compartimento intracelular para o compartimento extracelular. Com isso, eu tenho uma contração do volume intracelular. Já a depressão de volume é uma alteração associada à contração do volume sanguíneo. E só perdas assim muito extraordinárias de água, causando concentrações de sódio sérico da ordem de 170, vão causar alterações hemodinâmicas significativas. Então, é a criancinha que ficou no carro, é o velhinho que não tem acesso à água, não esquecem de dar água para ir no asilo, é o náufrago, é o indivíduo que está perdido no deserto, isso é muito raro. E são dois conceitos bem diferentes, quer dizer, desidratação e hipovolemia. Volume sanguíneo suporta a pressão arterial. A hidratação suporta a função celular. Agora, desidratação é frequente? Porque isso acontece. E aí eu peguei esse exemplo que está muito na moda nessas lutas de MMA, etc. E esses indivíduos, para fazerem o peso que eles têm para lutar, eles perdem água, eles se desidratam propositalmente. Então, esse é um estudo muito interessante que mostrou que mais de 50%, quase 60% dos indivíduos que estavam sendo pesados para lutar MMA estavam desidratados, sendo que mais ou menos metade estavam severamente desidratados. A osmolaridade urinária era em torno de 1.267. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através de estratégias muito perigosas para perder água. Sauna, treinamento com roupas plásticas. Então, eles entram num esporte altamente exigente, desidratados. E o que acontece? Isso aqui saiu, por exemplo, no The Guardian, o lutador falando, eu morri hoje na gaiola, né? Aquela gaiola que eles lutam. Ele foi reanimado 2 vezes. Ele teve injúria renal aguda, ele desidratou para lutar. E isso é uma coisa muito, muito mais comum do que a gente imagina. Existem evidências que desidratação está associada à IRA? Então, de novo, você tem que garimpar a literatura. Tem alguns estudos muito interessantes, relativamente antigos, que foram estudos controlados em indivíduos saudáveis. Esse estudo aqui é interessantíssimo. Ele foi feito em 5 voluntários, homens saudáveis. Foram feitos 3 experimentos em cada um desses 5 voluntários.
60 minutos de esteira a 35 graus Celsius, que é uma temperatura elevada. E eles foram submetidos a 3 condições. Eles estavam hidratados antes do exercício, que era o controle. Aí eles eram desidratados por calor, passivamente, perdiam 3% do peso corporal. Aí eles faziam o exercício desidratados ou eles faziam o exercício se reidratando durante o exercício e ao final do exercício. O que aconteceu? Somente os indivíduos desidratados, a creatinina, o clearance de creatinina caiu significativamente. Caiu um pouco, numericamente nos indivíduos que se reidrataram, talvez se eles tivessem ampliado ele, isso fosse significante, mas o que foi significante mesmo foi essa queda nos indivíduos desidratados. E tanto os indivíduos reidratados quanto os desidratados tiveram um aumento da noradrenalina plasmática, mas foi muito maior nos indivíduos desidratados. Então, desidratação e exercício nesses indivíduos se associou à queda da filtração glomerular e ativação do sistema nervoso simpático. Um outro estudo muito interessante foi esse aqui, em 8 jovens saudáveis, 3 experimentos, 3 fases consecutivas. Fase 1, 90 minutos de repouso, temperatura normal, neutra. Fase 2, 120 minutos. Um experimento normo-hidratados, outro experimento, experimento 2, desidratação passiva por calor, sem exercício, e experimento 3, desidratação por exercício. A fase 3, então, é a recuperação. O que a gente vê? Só a desidratação por exercício provocou, na fase em que foi feito o exercício, uma queda da filtração glomerular. A desidratação por calor ou indivíduo normo hidratado não tiveram absolutamente nada. E isso foi momentâneo e rapidamente se recuperou. E, finalmente, esse último estudo, mais recente, é muito interessante. A hipótese é que as elevações de biomarcadores de IRA são influenciadas pela magnitude da hipertermia e desidratação causadas por 2 orações comuns de trabalhos de bombeiro. Então, aqui, o que eles querem ver é a intensidade do trabalho que está associado a alterações de função. Então, são 29 bombeiros adultos usando aquela roupa protetora pesada e 2 experimentos randomizados, eles caminhando em torno de 5 km por hora, com uma inclinação de 5 graus a 38 graus Celsius, bastante quente, com umidade alta, e o que eles chamaram de short trial, 2 períodos de 20 minutos, que eles chamaram de long trial, 3 períodos de 20 minutos de exercício. E aí o que a gente vê é que o long trial se associou a um aumento muito maior, a temperatura foi para 39 graus, perdeu muito mais peso, desidratou mais, teve uma elevação maior da creatinina e um delta de elevação de creatinina maior. Então, não só o calor, não só o exercício, mas também a intensidade do exercício repercutem nessas alterações agudas de função renal. E se a gente for ver se os indivíduos desenvolveriam IRA por alguma das nossas classificações recentes, aqui no caso pelo Akin, os indivíduos que tiveram long trial, eles cairiam numa classificação de IRAs pelo Akin. Bom, e aí? Aí começam os estudos de indivíduos saudáveis fazendo trabalho físico extenuante no calor. E aí tem esse nosso estudo dos cortadores de cana em São José do Rio Preto, que foi publicado em 2015, e esses indivíduos, o trabalho deles é insano. Eles trabalham das 7 da manhã às 4 da tarde, 6 dias por semana, temperatura superior a 35 graus durante a maior parte do trabalho. Além de tudo, porque queima a cama, né, eles são expostos a altas concentrações de poluentes e material particulado. Eles cortam, em média, transportam 12 toneladas de cana por dia. E eles bebem água pura, 5 a 10 litros de água por turno, por trabalho por dia. Eles não têm período de descanso, eles ganham por produto. Então, é um trabalho que eles são instados a trabalhar excessivamente para aumentar o rendimento. Então, a roupa é muito pesada, para eles têm que se proteger das lâminas da cana, é muito quente. O que acontece? Todos os indivíduos aumentaram significativamente a creatinina, se você comparar o período pré-corte de cana com o período pós, período da manhã com o período da tarde. E 5 indivíduos, eles teriam, se eles estivessem hospitalizados, eles seriam classificados como IRA cadigo, sendo que um indivíduo que cortou e transportou em torno de 20 toneladas aumentou a creatinina de 1
para 1,7. Quer dizer, então a colheita de cana ela causou uma disfunção renal aguda, não posso chamar isso de IRA, né? Em todos os indivíduos, mais ou menos 20% poderiam ser classificados como IRA pelo CADICO. E aí os fatores prováveis a gente comprovou que tinha desidratação, lesão muscular, inflamação sistêmica e estresse oxidativo. E o que é interessante é que um outro estudo que nós fizemos, que ainda não foi publicado, mostra que esses indivíduos têm lesões crônicas 6 meses depois que iniciaram a safra. Eles têm ureia elevada, cistatina sérica elevada, N-gal sérico e urinário elevados. Então, sugerindo que isso aí pode evoluir de uma doença aguda para uma doença crônica. Quais seriam os mecanismos da desidratação IRA? São vários. Provoca-se calor, o calor provoca inflamação, ele provoca ativação do hormônio antidiurético, que, entre outras coisas, também é pró-inflamatório, provoca lesão muscular, ativa o estresse oxidativo, ativa a transformação de frutose pela frutoquinase no túbulo proximal, e isso é tóxico para o túbulo proximal, e diminui a expressão do GEN-cloto. Isso, entre outros mecanismos que estão sendo estudados mais recentemente. E essa ira associada ao estresse, ela pode evoluir para doença renal crônica? Então, aí começa aquela história, a odisseia da nefropatia norte-americana. O Trabanino, que foi brilhante, ele encontrava em 2022, no Hospital Central de El Salvador, um grande número de pacientes jovens que eram ex-cortadores de cana com uma doença renal crônica dialítica de etiologia desconhecida. Eles não tinham hipertensão, não tinham diabetes. O que era isso? Isso foi chamado de nefropatia mesoamericana, se estuda muito, e uma das teorias é exatamente essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Quer dizer, esses indivíduos têm surtos diários, 6 dias por semana, de desidratação, lesão muscular, inflamação, estresse oxidativo, contaminação por poluentes ambientais. Frequentemente eles usam anti-inflamatórios não hormonais por causa da dor muscular. E aí, dependendo da carga genética, do que são esses poluentes ambientais, do uso de drogas recreativas que eles usam para tolerar essa vida muito ruim que eles têm em termos de qualidade de vida, anti-inflamatórios, o próprio estilo de vida, um número menor de néfrons por uma alimentação durante a infância, estimulação crônica da vasopressina, tudo isso pode realmente levar a doença renal crônica. E o que nós estamos vendo é uma grande tendência a estudar isso, e isso está começando a aparecer em vários outros lugares do mundo. E olha que interessante, né? Onde é que aparece isso? Nos trópicos, na zona tropical, que é a zona mais quente, né? América Central, sul dos Estados Unidos, México, na verdade, sul da América do Norte, norte da África e essa parte aqui do continente asiático. Então, isso provavelmente não é um atributo exclusivo do corte de cana, é qualquer atividade exaustiva feita em calor exaustivo. Concluindo, existem evidências positivas de que calor se associa à queda da função renal. Em indivíduos saudáveis, calor e desidratação associados se demonstra que eles estão associados com queda aguda e transiente da função renal após exercício. Desidratação, a disfunção associada à disfunção renal aguda, pode levar talvez à doença renal crônica em indivíduos exercendo trabalho exaustivo em ambientes quentes. Desidratação associada a calor é um fenômeno mais frequente do que a gente imagina. Ela causa inflamação, ela ativa sistemas vasoconstrutores, diminui a expressão do cloto, aumenta a atividade da frutoquinase no túbulo proximal. A desidratação isolada raramente causa ira, e a desidratação associada ao calor, ela aumenta a vulnerabilidade renal à ira quando associada a outros fatores de risco e exposição para a ira. E eu acho que o mais importante que a gente pode fazer, além de, obviamente, tirar o indivíduo do calor, é evitar a desidratação. Muito obrigado. Obrigado, professor Burgman, pela excelente exposição. Eu disse, as perguntas, então, ficarão no final da próxima palestra. Então, dando continuidade, eu gostaria de convidar, então, a professora Lúcia Andrade, que é professora associada em nefrologia da Faculdade de Medicina da USP, onde se formou e fez residência. Ela é chefe do grupo de injúria renal aguda
do Hospital das Clínicas, é membro do departamento de IRA da SBN e também tem se dedicado há muito tempo ao estudo da IRA, tanto clínica quanto experimental. Então, a professora Lúcia vai falar, então, como tratar esses casos de ira associado ao calor, principalmente, acho que com ênfase ao colapso pelo calor. Não é, Lúcia? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra eu poder compartilhar com vocês essa discussão que está sendo muito boa. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Ainda não? Não. E agora? Está entrando. Entrou? Foi modo apresentação, Lúcia. Isso. Tá. Entrou agora? Entrou. Perfeito. Tá. Então, a gente vai seguir mais ou menos algumas coisas que os professores que me antecederam falaram, né? Então, antes a gente falar do heat stroke, o heat stress, que na verdade o termo é exaustão térmica, né? Insolação, o nome em português, né? Mas a gente, lógico, fala mais heat stroke mesmo, né? Como os professores já falaram, né? A gente está vivendo as mudanças climáticas, está tendo um aquecimento global, e a gente vê essas várias alterações, né, que está tendo com seca na Amazônia, ciclones que a gente nem tinha no Brasil. Apesar de a gente morar num país tropical, a gente não tinha essas ondas de calor como está tendo agora, né? E como que nós médicos, vamos interagir com essas novas alterações que nós estamos presenciando, né? E as mudanças climáticas têm um impacto, obviamente, muito grande, né, na saúde, né, as enchentes, o calor, os vários agentes infecciosos, né, como o próprio professor Burdman já falou, nós estamos tendo uma explosão de dengue. Isso porque, tanto com essas enchentes, com o aquecimento extremo que nós estamos tendo, períodos que nós não temos de frio, então, portanto, não diminui o número de mosquitos, né? Então, os invernos são mais curtos, não chega a ter, mesmo em países frios, né? Muitas vezes não chega a ter temperaturas tão baixas que vão matar todos esses insetos, então isso já prolifera e vai ter um maior número aí para esses agentes transmitidos por vetores. Isso vai ter um impacto desde a nossa vida intraútero, né, como a própria poluição, levando à prematuridade, ao baixo peso ao nascimento, alterações, né, o que acontece na vida intraútero vai levar né, a programação fetal, o que acontece intraútero, você leva com isso o resto da sua vida, né? E levando alterações sistema nervoso, mesmo as alterações psicológicas, né? A gente viu o aumento das doenças psiquiátricas, né? Com todas essas mudanças, a própria dislipidemia, doenças cardiovasculares, obviamente, mais asma, mais doenças respiratórias e síndrome metabólica. Esses bolsões de calor têm uma relação também até com a desigualdade social, né? Então, lugares, principalmente no Brasil, a gente vê isso na nossa cidade, na cidade de São Paulo, falta de vegetação, a falta de parques, isso é muito mais desigual, né? A população mais pobre sofre mais com as ondas de calor, mora em lugares menores, maior número de pessoas por metro quadrado, essas pessoas moram em áreas remotas, onde não tem parques, eles atravessam a cidade dentro de ônibus, metrôs, ficam muito tempo expostos ao calor, esperando a condução. Então, o calor, as mudanças climáticas afetam os mais pobres. Esse é um estudo, né, brasileiro que mostra a associação de temperatura entre temperatura ambiente, né, e hospitalizações
por doenças renais no Brasil. Então, eles pegaram quase 3 milhões de internações, cruzaram com o CID, né, o N0 até N19, que são doenças renais, e foram avaliar né, a incidência. Então, lógico, as crianças e os idosos são os que mais sofrem com as temperaturas mais elevadas, a região norte, porque é mais quente, e as doenças renais que estão mais associadas com o calor, a injúria renal aguda e a própria infecção urinária, talvez porque o paciente acaba não bebendo tanta água, a urina fica mais concentrada e acaba aumentando o risco de infecção. Então, eles falam que para cada um aumento da temperatura ambiente, aumenta o risco de hospitalização por doença renal. Bom, falando agora do que a gente, né, do heat stroke, da exaustão térmica, nós vimos recentemente, né, como já foi dito, a morte de uma jovem por heat stroke. Não só isso, a gente frequentemente ouve na imprensa pessoas que morrem, né, principalmente em atividade física extenuante, morrem, e o mais importante é a questão da falta de diagnóstico. Eu tive um caso, quando eu trabalhava no Emílio Ribas, que o paciente foi encaminhado com suspeita de meningococcemia para o Emílio Ribas. E o paciente, na verdade, era um jovem que tinha ido correr uma maratona, tinha tido uma maratona naquele domingo na cidade de São Paulo, era a maratona do Pão de Açúcar de revezamento. Ninguém com meningite, com febre, se sentindo mal, vai correr uma maratona. Então, a história já começa por aí, é extremamente importante. Logo depois, um mês depois, a gente ouviu também a história de uma jovem ciclista que foi fazer uma corrida de ciclismo e morreu de meningite. Ela não ia sair com uma febre para correr. Então, essa jovem, o que foi feito para tratar o que aconteceu com ela? Então, a gente vê que a história, em geral, os médicos, nas escolas médicas, não existe um treinamento de explicar o que é termorregulação, explicar o que é insolação, o que é exaustão por calor, o heat stroke. O diagnóstico raramente é feito. Então, falando um pouco de termorregulação, isso em condições normais, o nosso organismo tem sensores, né, canais que se chamam TRP, são canais que detectam tanto o calor quanto a umidade. E, de novo, né, é claro que em situações onde tem muita umidade, a tolerância é menor, né? Então, acima de 75% de umidade diminui a tolerância. Lógico que os idosos têm mais tolerância, pessoas que não são treinadas, né? O atleta é muito mais treinado, ele tem aquele período de aclimatação. Então, o nosso organismo detecta e vai lançar a mão no sistema nervoso, tanto no córtex, como no hipotálamo, na área pré-óptica, vai ativar sensores, e esses sensores vão levar a alterações, tanto comportamentais, aumentar a sede, né, vai liberar hormônio antidiurético, vai aumentar a sede, alterações até que faz a pessoa sair daquele ambiente de calor, e uma resposta autonômica, que vai levar a uma intensa vasodilatação cutânea. Então, 2/3 do débito cardíaco vai para a circulação da pele, para perder calor, levando a uma vasoconstrição esplâncnica. Além disso, ativação colinérgica também, levando a aumento do suor. E a gente chega a perder 1 a 2 litros de suor por hora. Isso em condições normais ainda não teve o heat stroke, isso é o que nosso organismo se adapta para o calor, para tolerar o calor. Ainda em uma condição normal, né, uma condição de nossa resposta fisiológica, né, termorregulatória ao calor, as várias proteínas com calor intenso,
elas vão perder a sua conformação, quer dizer, elas podem tender a perder a sua conformação e até numa situação que a gente vai falar do heat stroke, denaturar essas proteínas. Mas para isso, a gente tem a ativação das heat shock proteins em condições normais, né? Então, se a pessoa faz uma atividade física extenuante ou no calor extremo, ela vai ter aumento das heat shock proteins, que é uma defesa do organismo que vai ativar o heat shock factor, que é um fator de transcrição que entra no núcleo, e ele fazer com que essas proteínas voltem de novo à sua conformação normal, reduz, né, diminui essa conformação e para poder ter as condições fisiológicas adequadas. Então, tudo isso ainda está dentro da resposta normal termorregulatória do organismo frente a um calor extremo. E é lógico, quando a gente tem idade avançada, doenças crônicas na insuficiência cardíaca, na própria insuficiência renal, doenças, muita obesidade, né, obesidade grau 3, e falta de aclimatação, isso não vai, isso pode não, essa resposta pode não ser tão efetiva, e o que acontece? A perda da capacidade dessa autorregulação, dessa termorregulação. E isso que faz com que as pessoas confundam muito na hora do diagnóstico. Por quê? Porque o que acontece no heat stroke é uma CIRS. É igualzinho a qualquer sepsis, qualquer ativação inflamatória. Vai ter inflamação, vai ter a ativação da resposta inata, com macrófagos, neutrófilos, vai ter a formação de dumps, de pumps, isso no organismo inteiro. CIVD, alteração da permeabilidade vascular, rabdomiólise. Então, você tem uma alteração de permeabilidade intensa, foi o que aconteceu com a menina, porque ela teve um edema pulmonar e uma hemorragia pulmonar. E isso faz com que as pessoas acham, é uma sepse, ela já tinha alguma doença, que foi o que acreditava, que isso era absolutamente normal. Ela teve uma perda da sua termorregulação. Quando você perde a termorregulação, você tem uma CIRS, uma ativação inflamatória intensa, como tem numa própria sepse. E por isso que muitas vezes é confundido com sepse. O paciente teve uma meningite, uma meningococcemia, porque ele chega com uma febre extrema e com petequias, com edema pulmonar, muitas vezes com choque, como a gente vai ver, e se confunde como uma sepse qualquer. Os fatores de risco para a mortalidade, né? A mortalidade pode chegar de 21% a 63%, está relacionado com a temperatura do paciente, que o paciente estoura a sua temperatura, chega até a 42, 43, 44 graus, porque ele perde a termorregulação. A outra relação é o tempo dessa perda de autorregulação até o início do tratamento, que a gente vai falar, que é a coisa mais simples do mundo, que é o resfriamento do paciente, que provavelmente, na grande maioria das vezes, não é feito. Por exemplo, naquele caso que eu vi no Emílio Ribas, o paciente teve um diagnóstico de meningococcemia, foi encaminhado para o Emílio Ribas, e em nenhum momento foi feito o resfriamento do paciente. E está relacionado com o número de órgãos afetados. Então, quais são os sinais e sintomas de uma pessoa que está com heat stroke? Perda de consciência, agitação psicomotora, torpor, coma, pode até ter convulsão, taquicardia, choque, hiperventilação, hipóxia, edema pulmonar, sangramento pulmonar, porque tem alteração da permeabilidade vascular de todos os órgãos, uma leucocitose, por isso que muitos se confundem com sepse, IRA. Ele pode fazer distúrbios hidroeletrolíticos. Aquele paciente que a gente viu, ele tinha até uma hipocalemia, hipofosfatemia, hiponatremia, mas pode ter hipercalemia pela rabdomiólise, hiperfosfatemia, até hipernatremia, pela perda de água excessiva. Insuficiência hepática, porque a alteração é sistêmica, é como se fosse um choque já, uma CIRS, né, refratária. O paciente pode ter até um quadro de hepatite fulminante, porque como você teve inicialmente uma vasodilatação intensa para a pele, e vasoconstrição
da região esplâncnica, o paciente tem uma isquemia renal, isquemia do fígado, levando até com enzimas hepáticas bem elevadas. E o mais importante, a temperatura deve ser medida, a temperatura central do paciente, do core, então é a temperatura retal. E o mais importante de tudo isso é a história, ela é fundamental, porque muitas vezes o paciente não vem com uma história de febre há muito tempo, ou de tosse, ou de um sintoma que já vem, ele foi correr uma maratona num dia de calor, com umidade muito importante, ele foi fazer um exercício, ele estava ótimo, essa menina, ela foi assistir um show, óbvio que ela estava muito bem, porque ela foi assistir um show e passou mal. Então, a história é fundamental para a gente fazer o diagnóstico diferencial, como a sepsis, com qualquer outra alteração de meningite, ou meningococcemia, ou seja, qual for a outra hipótese que possa ter ser feita. Então, qual é o tratamento? O tratamento é a coisa mais simples do mundo. Tem que resfriar imediatamente o paciente. Então, muitas vezes, a gente vê, por isso que eu acho que é importantíssimo o que nós estamos fazendo como sociedade brasileira, essa atenção toda, porque a grande maioria dos médicos não sabe tratar. A gente vê nessas corridas, nesses grandes eventos, shows, as tendas não são resfriadas também. Quer dizer, o calor daquele dia, naquele show da cantora, da Taylor Swift, eles cobriram, inclusive, o gramado com placas de alumínio para proteger o gramado. A sensação térmica era de 60 graus. As próprias tendas não tinham arrefecimento, não tem ar-condicionado. O que tem que ser feito com o paciente? Ele tem que ser levado imediatamente para um lugar frio, jogar um ventilador, se não tiver ar-condicionado, tirar as roupas do paciente, para deixar ele com roupas sem roupa, para poder perder calor, jogar ar-condicionado ou ventilador e resfriar com pedras de gelo ou toalhas umedecidas no pescoço, embaixo dos braços, nas áreas mais quentes. E aqui na região pública, que é onde a gente tem mais calor. Jogar gelo mesmo. A temperatura tem que ser baixada rapidamente. Isso antes mesmo dele ser levado para o hospital, na própria ambulância. Então, a gente pergunta se nesses lugares, nessas tendas, em áreas, em situações de corridas de rua, eventos grandes, de shows, se existe gelo para atender, né? E agora nós vamos viver ainda mais essas ondas de calor, e que é o que nós estávamos vivendo na época que a cantora, que coitada, não teve nada a ver com isso, que veio, a gente estava vivenciando uma onda de calor, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. E o paciente tem que ser oferecido água para o paciente. Se ele já não tiver mais consciente, tem que dar soro hidratação. O soro pode ser temperatura normal e a temperatura tem que ser baixada do paciente. Então, esse é um exemplo, né? O paciente tem que ser colocado deitado, levar as pernas, isso antes de chegar no hospital. Levar as pernas, colocar gelo ou compressas ou toalhas bem umedecidas nas áreas que são mais quentes, para baixar rápido a temperatura. Então, a temperatura tem que ser baixada entre 36 e 37 graus. Não existe nada na literatura que fale que tem que abaixar menos que 36 graus, porque às vezes, como já tem, às vezes, alteração neurológica, se isso poderia proteger o cérebro. Ainda é controverso. Então, a gente coloca a temperatura normal do paciente. Informar as pessoas dos riscos, né? Mídia, escolas, locais públicos, e principalmente os médicos que estão ali nos pronto-socorros, esses médicos que vão fazer os atendimentos, e agora nós vamos vivenciar, por causa das mudanças climáticas, do aquecimento global, muito mais ondas de calor. E quando tiver essas ondas de calor, e se tiver shows, tem que ter gelo e bastante hidratação, né? Foi dito que não tinha água para dar para a própria menina que infelizmente faleceu. Então, orientação aos médicos, às equipes multiprofissionais, da avaliação e reconhecimento rápido que o paciente pode estar tendo
um heat stroke. A temperatura tem que ser medida retal, o resfriamento tem que ser rápido. É oferecer água, se a pessoa não está mais consciente, é hidratar, jogar gelo em cima, água, o que for, para poder baixar rapidamente a temperatura. Isso está relacionado com a mortalidade. O suporte básico, lógico, se o paciente já está em choque, vai ligar droga vasoativa também. Se ele está com hipóxia, vai colocar oxigênio, ou muitas vezes a necessidade de intubação orotraqueal, ventilação mecânica. Durante o calor extremo, orientar as pessoas a evitar exposições, atividade física ao sol. Nos Estados Unidos, eles falam nos rádios, né, principalmente naquelas áreas onde eles têm... Engraçado que aqui nós vivemos num país tropical, mas essas áreas mais... nos países frios, né, na Europa e nos Estados Unidos, eles orientam, porque eles têm também ondas de calor que a gente não tinha, que agora nós estamos tendo, né? Eles chega até 40 graus, né? A gente chegou a ter isso aqui em São Paulo, 38 graus. E o que eles falam, assim, se você começar a sentir confuso, se sentir muito fraco, se sentir que está com tontura, entre no shopping center, porque lá tem ar-condicionado, beba água, saia do ambiente de calor. Isso é dito na época do verão, até nos rádios. E aqui nós não temos ainda essa cultura, dessas orientações. Se vai ter uma corrida de rua, se a temperatura está muito alta, eles cancelam a corrida. E eles falam, quando a pessoa se inscreve, dependendo das condições climáticas, será cancelada a corrida. Aqui não. Né? A gente tem a corrida de São Silvestre, que agora é de manhã, graças a Deus, mas antes era à tarde, né? No horário de verão. Então, suspender corridas, competições, procurar sempre lugares refrigerados, ingerir líquidos, roupas leves e, principalmente, para o profissional de saúde, o arrefecimento rápido da pessoa, porque isso está relacionado com mortalidade. Eu gostaria de agradecer e pronta para as perguntas, se tiver. Obrigado, Lúcia. Excelente exposição. Acho que é um alerta para todos, para o público, também para os nossos colegas médicos sobre esse importante problema. Eu acho que a gente pode abrir para o debate. Eu volto a convidar o nosso presidente, o Moura, para coordenar esse debate, então, se houver perguntas. Muito obrigado por todas as palestras, excelentes palestras, moderação, doutor Luiz Iu. No momento, nós não temos perguntas, eu queria reforçar que as perguntas podem ser feitas pelo YouTube, que nós receberemos e passaremos aos palestrantes. Mas eu queria começar com uma provocação até para todos os palestrantes, doutor Luiziu, doutora Lúcia, doutor Emanuel e doutora Thalita Salani. Tem uma biografia, né, que eu li recentemente, que eu gosto bastante, de Barack Obama, que ele fala como ele sentiu a leitura, quando ele foi eleito, a leitura das notícias, né, impactavam ele de forma diferente. E da mesma forma eu tive essa clara percepção hoje, assistindo às aulas científicas, com muitas informações extremamente bem apresentadas, mas durante a aula eu fiquei pensando o que é que nós poderíamos fazer em termos de políticas públicas, de saúde pública, para tentar minimizar ou evitar que situações como essas ocorram, mortes evitáveis. Nós estamos com uma interlocução muito boa com o poder público, com o Ministério da Saúde, com a frente parlamentar da nefrologia, que foi criada no ano passado. E o que a gente poderia... Eu queria ouvir todos os palestrantes, até para que exista tempo das perguntas chegarem, mas o que nós poderíamos fazer? O que vocês sugerem que poderia ser feito em termos de saúde pública, que nós pudéssemos levar para a discussão na frente parlamentar da nefrologia? Emanuel, Lúcia, alguma
sugestão? Assim, Moro, uma coisa que eu acho por que a gente não tem, entre aspas, nefropatia mesoamericana no Brasil? Eu tenho uma dúvida profunda a esse respeito. Eu acho que, na verdade, a gente tem e não descobre, como o país é continental. O sistema de saúde no atendimento primário ainda tem grandes lacunas, principalmente nas áreas desprotegidas, da onde vêm esses trabalhadores, que é o Nordeste, que eles vêm de pequenas cidades, pequenas vilas, eles não vêm das grandes cidades do Nordeste. Eles vêm, trabalham no Sudeste e voltam. Então, provavelmente, eles ficam doentes e nem chegam no sistema de saúde. Então, eu acho que uma das coisas que teria que alertar é a possibilidade dessa, é, dessa doença mesmo, ligada ao trabalhar exaustivamente no calor extremo. E isso no Nordeste ainda existe bastante. Aqui no Sul e no Sudeste está mecanizando muito, né, a colheita, mas do Nordeste, Centro-Oeste, não. A outra coisa é que a Lúcia falou, quer dizer, tem uma proliferação de, entre aspas, exercícios saudáveis. Só que exercício saudável é uma coisa, que nem ela comentou, uma pessoa que não está acostumada, pega uma bicicleta no calor, ou até numa academia, e se mete a fazer uma coisa que ela não está treinada, é encrenca na certa. E a gente passa aqui em São Paulo, você vê um monte de gente correndo na rua na hora do almoço. Péssimo, né? Não é a hora para sair correndo, vai estar calor, 38 graus e tal. E a outra coisa que eu acho que a Luz falou que é muito importante, que eu acho que é uma coisa que você podia fazer, é uma campanha de conscientização do heat stroke e de ter a condição de tratar o heat stroke, a tenda refrigerada de gelo. Basicamente é isso que precisa reconhecer e aquilo que tanto ela quanto eu ressaltamos, quer dizer, a manifestação que aparece mais é a neurológica. E aí que dá uma confusão. Quer dizer, as pessoas acham que é isso, que é meningite, que é um surto psicótico, que tomou droga. Na verdade, não é nada disso. Ele está tendo uma insolação, uma exaustão térmica. Então, eu acho que seria muito interessante fazer um barulho em cima disso aí, né? Quer dizer, isso existe, é muito mais frequente. Você viu, por exemplo, até a coisa do. É que eu não mostrei, tem um outro trabalho que eles analisam profissionais de saúde, médicos e enfermeiras durante um plantão. Bom, a maioria do pessoal chega desidratado e vai embora praticamente seco. Isso pela osmolaridade urinária. Então, tem enfermeiras e médicos que saem com 1040 de osmolaridade urinária do plantão. Está seco, virou uma ameixa. E sobe a creatinina. E aí, no fim do plantão, eles submetem esses pessoal de saúde, um trabalho norte-americano, a um teste de compreensão. E eles vão super mal, quer dizer, então, na verdade, o cara está dando, a mulher, o homem está dando plantão em condições inadequadas, né? Onde ele está mais afiado, mais funcionando melhor, ele está funcionando mal, simplesmente porque ele não está bebendo água. Aliás, não tem água para beber no plantão, né? Nós que somos fruto do pronto-socorro médico, a gente não bebia água, não tinha onde beber água. Então, tudo isso aí eu acho que são coisas que tem que alertar, né? São coisas importantes. Hidratação. Tem bastante trabalho legal para você aí, Moura. Estou aproveitando, Moura, eu acho que a gente podia aproveitar esse gancho desse webinar sobre esse tema. Aliás, foi uma ideia da própria Lúcia. Eu acho que a gente podia trabalhar no departamento de IRA um guia de prevenção e tratamento da ira para o calor e principalmente da exaustão térmica. Eu acho que isso podia ser até uma campanha da SBN, a gente trabalhar num guia para orientação, isso é importante. E a outra sugestão que eu faria é o papel, que eu achei muito interessante, que a Thalita podia até falar, eu perguntaria em seguida, o papel do nefrologista para colaborar na sustentabilidade. Então, as medidas que você elencou em relação à diálise, à água, eletricidade, resíduos, eu acho que isso é uma coisa que também a gente podia fazer parte como um guia de orientação para os nefrologistas, para os serviços de diálise, para a gente colaborar com a sustentabilidade. Nesse sentido, eu perguntaria para a Thalita, assim, do ponto de vista prático, imediato,
O que você acha que os centros de diálise, os nefrologistas podiam fazer bem do ponto de vista prático mesmo, o que pudesse fazer para colaborar com com a sustentabilidade? O que você acha, Camila? Eu falo, o Comitê de Sustentabilidade está do outro lado, né? Evitar que esse calor venha nos acometer, né? Exatamente. Então, tem muitas medidas, inclusive como comitê, que a gente está estruturando nessas frentes, tanto de energia quanto resíduos e também na parte da água, né? Que podem ser feitas, às vezes, de forma simples, né? Tem até um relato de um serviço que apenas fazendo um treinamento do que, de fato, é resíduo reciclável, resíduo descartável e resíduo infectante, já conseguiu ter uma redução significativa. Então, é uma coisa que é simples, né? Não tem... É só treinar, porque às vezes a gente acaba misturando ou descartando de forma inadequada. Então, tem muitas medidas que a gente pretende orientar que geram impacto e evitam essas pegadas de carbono e a emissão dos gases. Também na questão da água, que pode ser trabalhado, né, para evitar o desperdício e utilizar esse recurso. Então, tem muita coisa que a gente pretende trazer, que já está globalmente orientado, mas também para a nossa realidade, trazer para nossas clínicas também. Uma coisa que eu não falei na aula que eu gostaria de falar é só que, assim, como o paciente está com uma temperatura extremamente elevada, e as pessoas, às vezes, dão os antitérmicos, né? Não responde aos antitérmicos, nem a dipirona, nem a Tilenol, nem a anti-inflamatório, porque não é esse o mecanismo, né? Então, não adianta dar, e ainda é até contraindicado, porque se o paciente, às vezes, quer dizer, vai usar anti-inflamatório, ele já está em ira, ou paracetamol, ele já está em insuficiência hepática, AS pode aumentar o sangramento porque ele tem plaquetopenia, CIVD, então é contraindicado, nesses casos, usar esses antitérmicos. Eu esqueci de falar na... Ora. Mas excelente, excelente. A questão do... A gente está realmente no aguardo das propostas do comitê, até porque as propostas existem no mundo inteiro, mas eu acho que trazê-las para a nossa realidade é fundamental. Uma das propostas que, por exemplo, uma das propostas que existe é colocar bicicletário nas clínicas de diálise, isso tornaria mais sustentável. Isso no Brasil, aqui em Salvador, na Bahia em geral, isso é bem difícil, né? Pela questão do calor, pela questão infelizmente, da insegurança, né? Muitas vezes, em algumas regiões, isso existe, né? Enfim, é uma discussão longa aí que nós teremos, mas necessária, e em breve nós vamos iniciar essa discussão do que podemos fazer para tornar a nefrologia, a SBN, também mais sustentável. Uma pergunta que chegou do Dr. Luiz Cláudio Pinto, que é o presidente da regional do Pará, perguntando se existe algum trabalho sobre o uso da creatina, principalmente pelo seu efeito termogênico, até para condutas em relação à proteção em situações de heat stroke. Não, com relação à creatina, não, mas o que aumenta o risco de heat stroke também, que eu não coloquei, são o paciente às vezes já toma anticolinérgicos, ou medicações, ou drogas ilícitas, né, cocaína, essas coisas, pode também álcool, mas a creatina em si não teria nenhum mecanismo, assim, quer dizer, porque o atleta toma, né, creatina, mas isso não aumenta o risco de heat stroke, não tem relação, não, mas algumas medicações, né, como drogas ilícitas ou anticolinérgicos, podem estar relacionados, beta-bloqueador, que a pessoa às vezes já é uma pessoa hipertensa, então ela já é um pouco mais suscetível, né, e aí poderia ter um risco maior. Aproveitar, Lúcia Emanuel, quer dizer, a desidratação geralmente, certamente é um fator importante,
mas esse heat stroke acontece quando ocorre, como a Lúcia mostrou bem, a desregulação térmica, né? Quer dizer, o sujeito tem que não regular mais a temperatura, aí a temperatura estoura e aí ele evolui para isso. Então é importante esse ponto, né? Não é só a desidratação, porque você pode ter um quadro inicial só de desidratação, câimbras, e pode evoluir para até exaustão, né? Pode ter uma síncope até o colapso ou a desidratação. Então, acho que é importante esse ponto. Quer dizer, não basta só a desidratação, mas chega num nível, e acho que a Lúcia mostrou tão bem, tão bonito, a regulação térmica. Quer dizer, tem que haver essa desregulação térmica para o quadro acontecer, correto? Isso é uma coisa. E a segunda coisa, Lúcia, tem alguma evidência de que talvez no banho, aquele jeito de gelar, baixar a temperatura, é prático, quer dizer, põe uma toalhinha ou põe gelo naqueles locais. Mas tem alguma evidência que o banho, botar o sujeito numa banheira de água fria ou gelada, seja mais eficiente? Tem trabalhos, né, que eles até mostram os desenhinhos, jogar a pessoa dentro de uma banheira com gelo, gelada a água, e daí só fica a cabecinha de fora. Mas aí isso acho que até alguns trabalhos, mas eles falam, mas aí ao mesmo tempo, por exemplo, se a pessoa já está chocada, como é que você vai estar com a veia lá e o cara dentro da banheira, né, pegar o acesso, se ela tiver uma parada, e aí como é que você vai reanimar? Então, você pode assim, acabar atrapalhando a assistência do paciente, né? Mas existe sim de jogar numa banheira, de colocar, né, dentro de uma banheira. Tem trabalho mostrando, sim. É que é um negócio, assim, quer dizer, aquilo que eu falei, que o heat stroke é a ponta do iceberg, né? Quer dizer, se acontece o heat stroke, a vaca foi pro brejo total, né? Quer dizer, se você perdeu também... Não pode ser que não vá para o brejo totalmente, você consegue reverter. Isso, é um negócio, exatamente. O negócio é tentar evitar de chegar nisso, porque a nossa manutenção de temperatura térmica é um dos mecanismos mais básicos de sobrevivência que a gente tem. Quer dizer, se isso daí rompeu, aí você está numa situação extremamente vulnerável. E é quase impossível isso acontecer sem você estar profundamente desidratado, porque as coisas que levam a isso estão associadas. Quer dizer, aí piora tudo, né? A tempestade perfeita, né? Você está desidratado e aí sim você tem alteração hemodinâmica, não por causa da desidratação, você desregula tudo, quer dizer, começa a ter coagulação. Começa com desidratação, quer dizer, vai indo primeiro o ritmo de exaustão, é só uma desidratação, vai indo até o ponto de... Bom, por isso que quem faz esporte bem orientado sabe que tem que manter hidratado. Você vai correr uma maratona, eles oferecem um monte de água, você tem que beber aquela água, não pode deixar a urina ficar muito concentrada, porque aí você começa a correr risco, né? E vai aumentando o risco, quer dizer, e aí tem sempre aquele sábio de plantão que dá anti-inflamatório, né? Tem jeito, né? Então, aí a coisa vai mais escalada. Eu acho que o grande lance é lembrar que isso existe e tentar evitar de chegar no ponto. E se chegar, isso daí, quer dizer, o negócio da banheira é meio complicado, a gente não tem nem ventilador, vai ter banheira, entende? Os caras não vão botar banheira. Agora, saquinho de gelo é um negócio facílimo de ter. Exatamente, né? E já resolve muito bem o problema, né? Muito bom. Nós não temos mais perguntas, as perguntas já foram respondidas. Eu queria deixar aberto para os comentários finais, caso desejem. Professor Luiz Iu, professora Lúcia, professor Emanuel, doutora Thalita. Na verdade, eu queria agradecer, eu acho que é muito importante essa atitude, né, da SBN de fazer essas chamadas para atingir o máximo da nossa população, não só a população médica, mas toda.
E eu acho que essa questão da parte da gente, da reciclagem, de tentar, eu acho que é uma medida extremamente importante, porque todos têm que estar envolvidos nisso, né? E é interessante que a gente, quando está dentro do hospital, a gente não pensa, em casa a gente recicla, a gente tenta economizar luz, tenta fazer tudo para evitar o aquecimento global. Mas quando a gente está no hospital, parece que a gente esquece um pouco disso, né? Então, eu acho que a aula da Thalita foi muito importante, e é importante a gente saber que nós, nefrologistas, somos os que mais, da parte médica, que produzimos isso aí, né? Então, eu acho que é muito importante e realmente é o que nós temos que fazer agora para o futuro, né? Eu também agradeço muito, muito honrado de estar com colegas tão brilhantes e agradeço as duas diretorias, a presidência e a diretoria de IRA, por estar hoje aqui. Muito obrigado. Thalita. Bom, eu também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder trazer essa problemática, né, na verdade, chamar a gente para a ação, como a Lúcia falou, né, às vezes na nossa vida pessoal a gente tem essas condutas, mas tem muito a ser feito e com grande impacto na área da saúde, e acho que envolver todos os nefrologistas nessa ação, que é global, então a gente tem que estar todo mundo envolvido em entender a importância e o impacto que nós temos. Então, eu espero que a gente tenha muitas conversas e muitas oportunidades de divulgar essas ações. E agradeço muito pela oportunidade de estar no comitê, né, e de estar aqui também com vocês compartilhando. Muito obrigada. Bom, primeiro, obrigado aos nossos convidados que dedicaram tempo nesta quinta-feira para alertar os nossos colegas e ao público em geral. Agradecer ao Moura pela iniciativa, ele encampou essa iniciativa e espero que ela continue com campanhas educativas, com guias a respeito disso. Acho que seria importante a gente manter. E dizer que eu achei excepcional, né, esse webinar, as palestras foram complementares, muito elucidativas, muito boas. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel de alertar aí o público e os nossos colegas. Obrigado. Ouro. Em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu quero agradecer a todos os convidados, doutor Luiz Iu, doutora Thalita Salani, doutor Emanuel Burdman, doutora Lúcia Andrade, muito obrigado. Eu quero agradecer também a toda a audiência, pedir para que acompanhem as redes da SBN, acompanhem o nosso site, as nossas atividades. Nós estamos entrando num momento muito importante para a nefrologia brasileira e mundial, que é o Dia Mundial do Rim, vai acontecer, que acontece sempre às segundas, quintas-feiras do mês de março. Esse ano, 2024, vai acontecer no dia 14 de março, e é um período em que todos os estados brasileiros participam de ações de prevenção, de conscientização, levando ao diagnóstico precoce e, principalmente, a discussão de mais equidade, de mais justiça no tratamento dos pacientes com doença renal crônica, uma doença que acomete 10% da nossa população. Nós estamos com muitos eventos esse ano já programados e outros ainda em programação, com inscrições abertas. Nós temos o Simpósio de Doenças Raras em março, o Hemodialysis University em maio, vai acontecer também em São Paulo, o Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica, que vai acontecer em maio em Cuiabá, e o nosso Congresso Brasileiro de Nefrologia, que vai acontecer em Salvador, que esse tema já está na pré-grade científica, que ainda não foi divulgada, mas em breve nós iremos divulgar. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco e agradecer aos professores que puderam participar participar dessa discussão brilhante com essas aulas também sensacionais. Muito obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.